Olá pessoal, de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. E gente, no vídeo de hoje, meu nome é Diogo Rezende, né? Já ia esquecendo de falar. No vídeo de hoje, gente, eu queria comentar com vocês sobre um jogo de 2008, ou seja, de 14 anos atrás, que eu lembro que o hype dele na época estava gigantesco. Eu mesmo, em 2008, eu tinha 12 anos, eu estava ansiosíssimo para esse jogo sair. Era um jogo que tinha sido anunciado em 2005 e o mundo inteiro, muita gente estava desesperado para jogar este jogo. E, sem mistério, porque vocês já viram no título, esse jogo é o Spore. Spore, ele foi criado pela Maxis, que foi também quem criou o jogo The Sims e SimCity, não é? Dois jogos aí que pelo menos, se você nunca jogou eles, você aí que joga videogame, né? Se você nunca jogou esses jogos, você já ouviu falar deles. Mas não sei se você, que está vendo esse vídeo, já tinha ouvido falar de Spore. Eu acho que é muito provável que sim, né? Porque se você nunca ouviu falar de Spore, por que você está vendo esse vídeo? Né? Enfim, acho que você deve ter achado esse vídeo meu, ou porque você está no meu canal, ou porque você é inscrito no meu canal, ou porque você foi procurar Spore e apareceu o meu vídeo para você. E assim, esse jogo, ele criou um hype gigantesco justamente porque ele se propunha a ser um simulador de tudo. Simulador basicamente de tudo. O primeiro nome que o jogo teria seria até Sim Everything, que seria Sim, né, de SimCity, enfim. SimCity, simulador de cidade, né, enfim. O nome desse jogo seria Sim Everything, que seria Sim tudo, né, Sim de tudo. Simulador de tudo. E por que? Como assim um simulador de tudo? Basicamente, o jogo, a proposta dele é um pernilongo tentando me atacar aqui. A proposta dele é que você iria criar uma espécie do jeito que você quisesse e você iria evoluir ela desde o estágio celular, ou seja, quando a espécie surgiu, ou seja, uma pequena célulazinha lá no início da vida do planeta, até o futuro, até a conquista galáctica da sua espécie. E você acompanharia todo esse processo. Você cuidaria da sua espécie em todo esse processo. Você guiaria o caminho que a sua espécie faria. Você poderia ser uma espécie, por exemplo, que se alia a outras espécies para ter um poder ali pacífico, não é? Ou você poderia atacar outras espécies e completamente dizimar outras espécies. Tudo isso aí você poderia escolher o que você fizesse, o que você queria fazer, não é? E quando o jogo saiu, foi um baque. Por quê? Porque dentro dessa expectativa de que você poderia fazer basicamente tudo isso que eu acabei de falar, né? A expectativa é que o jogo fosse um jogo muito realista, bem realista, não é? Ou seja, você vai acompanhar esse processo de evolução tal de uma forma muito realista, da forma real como a evolução acontece. Quase ali, né, a expectativa, pelo menos lendo hoje, né, porque na época eu tinha 12 anos, eu não sacava muito, mas lendo hoje como o pessoal reagiu na época, a expectativa, me parece, era que o pessoal ia jogar o jogo esperando encontrar basicamente uma apostila ali acadêmica, né? A pessoa ia jogar o jogo e ia sair formada em evolução. Pelo menos essa expectativa que vendo de hoje, né, 14 anos atrás, eu tenho meio que a sensação que o pessoal tinha. E assim, eu não necessariamente culpo as pessoas que estavam com essa expectativa na cabeça, porque a gente sabe como é que hype funciona, né? Se você cria um hype sobre uma coisa, você meio que eleva a sua expectativa lá para cima. Você começa a esperar muito do negócio. E se o mundo inteiro cria o hype em cima de uma coisa, e você é uma dessas pessoas que estão dentro desse hype gigantesco, cara, é praticamente impossível que o produto final não vá te decepcionar. É muito provável que o negócio não vai sair exatamente do jeito que você estava esperando, a perfeição que você estava esperando. Porque você cria uma imagem na sua cabeça, você cria uma ideia do que aquilo vai ser. E o que está na sua cabeça não existe, basicamente. Você imagina, a própria palavra imaginação, ela está na sua cabeça. E o negócio com certeza vai sair diferente. E como o jogo não saiu exatamente uma apostila acadêmica de darwinismo sobre evolução e seleção natural, as pessoas se frustraram muito. Muita gente ficou frustrada.
Lógico, haviam exceções, na verdade muitas exceções nisso que eu tô falando, muita gente gostou sim do jogo, mas se a gente entra no Metacritic, por exemplo, né, que é o maior agregador, é um dos maiores, não sei se é o maior, mas agregador de nota de jogo, não assim, de várias coisas, né, mas tem jogo lá, a gente vê que tá super dividido. A quantidade, porque assim, ele divide meio que em críticas positivas, neutras, médias e negativas. A quantidade de críticas positivas e a quantidade de críticas negativas são quase iguais. Ou seja, o jogo é divididinho no meio de um pessoal que adorou o jogo e do pessoal que odiou o jogo. Mas o que quebrou essa expectativa? O que quebrou esse hype todo? Qual que foi o produto final ali? O que é Spore? Se eu ligar aqui Spore hoje e jogar, o que eu vou encontrar? É um jogo cartoon. O estilo do jogo é cartoon. É cartoonizadinho. Os bichinhos não são realistas, eles são fofinhos. Eles são mostrados aqui pra gente achar fofo. Não é? Por quê? Porque a proposta, isso aí vendo hoje, era de encontrar o jogo, ele encontrar uma audiência muito plural. Não só pessoas adultas que estão interessadas em evolução. Mas não. Eu vejo o jogo hoje como tendo a proposta de interessar quem está jogando, interessar essas pessoas em evolução. Não ensinar essa pessoa a evolução necessariamente, não transformar essa pessoa que está jogando em um especialista em evolução, não. Principalmente crianças que forem jogar o jogo, como ele tem esse tom mais cartoon, bem coloridinho, e eu tô falando tom cartoon e coloridinho não menosprezando, gente, porque o negócio pode ser cartoon e coloridinho e muito bem feito, não é? As crianças que vão jogar esse jogo, elas vão ser mais atraídas e se identificar mais com o que está acontecendo se o jogo fosse super realista, os bichos se atacassem, houvesse desmembramento, arrancasse a cabeça, saísse sangue, o bicho fosse comer o outro, arrancasse o rabo, cortasse no meio, não é? E como a proposta educativa do jogo é justamente apresentar essa ideia de evolução, né? É super interessante que as crianças se interessem por isso, não é? Se a gente for ver os primeiros vídeos de esporte que saíram lá em 2005, dá pra ver que a estética do jogo ali, no que foi mostrado, ainda era um pouco mais realista. Dá pra ver com os bichos atacando outros, às vezes saía sangue mesmo e tal, o que a gente não encontra no jogo final. A gente não tem sangue no jogo final. Os bichinhos se batem mesmo lá, matam realmente um ao outro, mas não sai sangue, não tem desmembramento ali, não é? E outra crítica que o jogo recebeu muito foi que ele apresentava um gameplay muito raso. Porque assim, né, como você vai acompanhar a evolução da sua espécie, o jogo ele é dividido em estágios, não é? Lendo sobre o desenvolvimento do jogo, né, que eu sou assim, eu me interesso por uma coisa, quando eu vicio, eu leio tudo sobre aquilo. Eu viro quase eu tendo ali quase a virar um mini especialista naquele negócio, porque minha cabeça funciona desse jeito. E o time, quando eles estavam desenvolvendo o jogo, eles mudaram várias vezes o número de estágios que eles estavam pensando para o jogo. O jogo já teve o jogo final tem 5 estágios. Já foi proposto 8 estágios para o jogo. 6 estágios. Mas no final eles chegaram aos 5 estágios. E quais são esses 5 estágios? O primeiro estágio, como eu falei, é o celular. A vida na Terra começa, você é uma célulazinha. O segundo estágio é criatura, que é quando a sua espécie ela vai para a Terra. O terceiro estágio é tribal, quando a sua espécie começa a se organizar socialmente mesmo. O quarto estágio é civilização, quando a sua espécie ela começa a formar grandes cidades. E o quinto estágio e último é o estágio espacial, quando a sua espécie já está avançada o suficiente para sair da Terra assim, né, do planeta que você está jogando, e explorar o espaço, conquistar o espaço, desbravar o espaço. E cada um desses estágios, ele tem um gameplay diferente, não é? Só para dar uma ideia aqui para vocês, o terceiro estágio, por exemplo, que é o tribal, ele é basicamente um RTS. RTS, né, são jogos de estratégia em tempo real, Real Time Strategy, como Age of Empires, não é, que saiu o 4 recentemente, como StarCraft, como Warcraft, não World of Warcraft, mas Warcraft 3, por exemplo. Esses são RTS, jogos de estratégia em tempo real. E o terceiro estágio, ele é um RTS.
Ele é um RTS. O quarto estágio, por exemplo, que é o estágio de civilização, ou em inglês Civilization, ele é basicamente um jogo de Civilization. Para quem não sabe, existe uma série de jogos que chama Civilization, né? Na verdade, Sid Meier's Civilization, que é o criador do jogo, né? Sid Meier, que é um jogo não em estratégia em tempo real, mas de estratégia em turnos, em que você tem uma civilização, você constrói cidades. E eles chamaram, para ajudar a criar o conceito desse quarto estágio, um dos caras que trabalhou em Civilization 4. Então, assim, o nome é igual, Civilization, e se você vê, a estética é muito parecida também, o design desse estágio é muito parecido com Civilization. Tem as cidades também, você tem que capturar outras cidades, enfim. Só que não é em turnos, também é em tempo real. E o gameplay já é bem diferente do terceiro estágio. No quinto estágio, então, já vira basicamente um jogo político, no sentido de que, na verdade, o quarto estágio ali, Civilization, já é bem político também. Mas no o quinto estágio, que é o de espaço, foi o que eu menos joguei, tá, gente? Mas você terraplana planetas, você pode ir de um planeta para o outro, você pode ir de uma estrela para outra, você pode explorar a galáxia inteira, não é? Então já tem muito mais micromanejamento. Como é que fala isso em português? Micromanagement. Né? Você tem que administrar muito mais coisinhas aqui, dinheirinho ali, o seu planeta lá, pegar o recurso ali, fazer política com aquela civilização, fazer não sei o que, terraplanar aquele planeta, tem muito mais coisa. Cada estágio que vai passando, o jogo vai ficando um pouco mais complexo. Mas, o que eu falei lá, que a crítica que o jogo recebeu foi que o gameplay era raso, por quê? Porque como cada estágio se propõe a ter um gameplay diferente e ir ficando mais complexo, como cada estágio não é um jogo em si, o jogo em si é tudo, é o Spore. O gameplay de cada estágio é simplificado. Por exemplo, eu falei que o estágio tribal, ele é um RTS, tipo Age of Empires. Mas é um RTS simplificado, não é? Ele é um estágio feito para você terminar em no máximo 1 hora. Você termina esse estágio em no máximo 1 hora. Isso se você já souber jogar o jogo e tal, não é? Você termina muito rápido. Então é simplificado. O estágio quarto, né, que é o de civilização, para quem já jogou jogos da franquia Civilization, como eu que adoro a franquia Civilization, cara, uma partida de Civilization pode durar aí 8 horas, 10 horas, dependendo do ritmo que você está jogando o jogo. No Spore, esse estágio ele também dura aí no máximo 1 hora. Então é simplificado. E o pessoal viu essa simplificação como sendo raso, não é? Sendo que eu não acho isso. Eu não acho que é raso, porque eu vejo como um todo. Eu vejo os 5 estágios sendo um todo. Imagina se esse quarto estágio levasse realmente 8 horas para se terminar. Será que uma criança que estaria jogando o jogo ia se interessar? Teria paciência de ficar 8 horas jogando o estágio de civilização? Eu acho que não. Eu acho que não. E assim, eu ainda não falei o ponto que eu acho mais interessante e que eu acho que, de novo, para as crianças que estão jogando, talvez seja o ponto mais legal do jogo. O jogo, ele basicamente deixa você criar a sua espécie do jeito que você quiser. E quando eu digo do jeito que você quiser, é quase literalmente do jeito que você quiser mesmo. Se você quiser que a sua espécie seja uma bola com uma boca e um olho, ok, é uma boca com uma bola com 2 olhos. Se você quer que a sua espécie seja um dragão gigantesco, a sua espécie vai ser um dragão gigantesco. Se você quer que a sua espécie seja uma minhoca com 50 rabos, ela vai ser uma minhoca com 50 rabos. Desde que você tenha ponto suficiente para botar 50 rabos na sua minhoca. Se você quiser que a sua espécie seja um fantasma, um bicho, cara, você pode fazer o que você quiser. E o jogo, ele anima esse seu bicho, né? Ele movimenta o seu bicho. Não importa o que você crie. Ele consegue animar o seu bicho. Claro que se você criar um bicho muito bizarro, pode acontecer da animação ficar um pouco zoada. Mas é muito legal e é muito interessante. Afoguei com a minha própria saliva, é foda, né? Mas é muito legal você ver a sua criação ganhando vida ali. E não só ganhando vida de uma forma única no sentido de vezes, né? Tipo, você criou o bichinho lá e isso, pronto. Mas não, você evolui a sua espécie também. Então você começa ali com uma célulazinha, você coloca uns chifrinhos nela, uns olhinhos assim, umas barbataninhas, e de repente você já pode botar perna no seu bicho.
E de repente você já pode fazer não sei o que, de repente você já pode botar asa no seu bicho. E de repente você já pode colocar armadura no seu bicho. E de repente você já pode construir uma cidade, você já pode construir uma prefeitura para a sua civilização. Você já pode construir uma nave espacial. E essa questão da customização, ela não está restrita só na sua espécie. Como eu estou dizendo, você pode fazer uma nave espacial no 5º estágio, por exemplo. E criar a nave do jeito que você quiser. Você pode fazer um carro, né, um veículo, no 4º estágio de civilização do jeito que você quiser. Você pode criar construções do jeito que você quiser. Se isso não é um atrativo interessante para pelo menos interessar a pessoa que está jogando no que está sendo proposto ali, eu não sei o que vai ser. Por isso que eu acho que é bom a gente analisar Spore depois desse tempão passado desde o lançamento dele, porque eu acho que a gente já consegue se distanciar da expectativa que se tinha na época sobre o jogo e focar no que o jogo é. Não no que o jogo poderia ser, no como que eu queria que o jogo fosse na época, mas no que o jogo é, o que ele tem a oferecer. E pra mim, o jogo ele faz muito bem tudo o que ele pretende fazer. Eu acho impossível uma criança jogar Spore e não se interessar pelo menos o mínimo no que ela tá fazendo ali. Só da pessoa poder criar o bichinho, cara, do jeito que ela quiser, que isso já é um atrativo muito grande. E um jogo que se propõe a ser educativo nessa forma, né, de apresentar ali a ideia de evolução para quem está jogando, mesmo que de uma forma, de novo, simplificada, a pessoa não vai jogar o jogo e sair especialista em evolução, ela já vai ter uma ideia básica do que significa evolução, do que aconteceu. Cada final de estágio, por exemplo, você tem uma linha do tempo que mostra como a sua espécie evoluiu, mostra o tempo que passou. Tudo isso aí que tá sendo mostrado para quem está jogando já vai criando ali no inconsciente da pessoa uma certa noção de como a evolução funciona. Então, por exemplo, se uma criança de 8, 9 anos jogar Spore e depois, quando ela fizer 10 anos ou 11 anos, na escola ela for estudar evolução, ela pelo menos já vai ter uma ideia do que ela vai estar estudando e talvez ela até se interesse muito mais. Porque, nossa, eu joguei um jogo que fala disso, cara. Agora eu vou estudar isso. Como é que foi de verdade? Como é que aconteceu aqui na Terra a evolução? Cara, isso é muito legal, isso é muito genial. E olhando pra trás assim, dá meio que pena dos criadores do jogo, principalmente do criador, né? Do cara que é o mesmo cara que criou o SimCity, que criou o The Sims, ele que fundou a Maxis. Esqueci o nome dele agora, é o... Cara, não vou citar aqui porque eu vou falar errado ainda, mas o criador do jogo, assim que o jogo foi lançado, ele saiu da Maxis. Não sei se porque ele ficou triste, né, pela reação que o pessoal teve, mas ele saiu da Maxis. E desde que ele fez Spore, ele não fez mais nenhum jogo. Ele tá fazendo um agora, que ainda não foi lançado e tal, mas, cara, já se passaram 14 anos, o cara não fez mais nada. Sabe, de jogo. Ele trabalhou com outras coisas e tal, mas de jogo ele não fez mais. E isso é triste, cara. A gente perceber como que a vida acontece. Né? A vida, assim, como é que as pessoas reagem ao que está acontecendo, como é que as pessoas reagiram a um jogo que elas estavam esperando muito. Porque isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que evitar julgar uma coisa pelo que ela poderia ser. A gente tem que julgar e analisar as coisas pelo que elas são. A partir do que o jogo é. A partir do que o jogo está propondo ser. Não é? Será que ele cumpre o que ele está propondo? Porque assim, cara, é a mesma coisa de eu ir numa churrascaria e sei lá, eu peço o cardápio e no cardápio não tem salada. E eu fui na churrascaria e eu queria comer salada. E eu saio da churrascaria criticando ela porque ela não serviu salada, sendo que a proposta da churrascaria não era servir salada. Então como que eu vou criticar a churrascaria por ela não vender salada? Se é uma churrascaria. Se é uma churrascaria. Sabe, eu acho que a gente tem que entender a proposta do negócio. E pra mim, jogando o jogo só 14 anos depois, porque eu falei lá no começo que eu tava muito hypado, mas eu nunca joguei o jogo. Porque eu acho que na época, como eu vi que o pessoal tava falando mal, eu simplesmente não joguei. Ó, pra você ver. Olha pra você ver. Olha pra vocês verem como é que funciona o negócio. Eu tô jogando pela primeira vez só agora, 14 anos depois. E eu tô apaixonado, assim. Eu tô muito apaixonado. Enfim. Gente, a proposta desse vídeo, olha só a proposta desse vídeo. Não foi fazer um review do jogo, não foi analisar o jogo, criticar o jogo no sentido, vamos analisar aí os gráficos, os aspectos técnicos, como funciona o gameplay. Foi dar a minha visão sobre como a gente vê
como eu, pelo menos, vejo o Spore hoje, o que o jogo se propõe 14 anos depois, analisar o jogo como ele é hoje, comparando com quando ele saiu lá em 2008, não é? Foi fazer essa breve reflexão com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Comentem também a opinião de vocês sobre esse jogo, tá? Ele tá à venda na Steam, tá bom? A versão completa dele lá, com as expansões e tal. Na verdade, uma expansão e um pack lá de coisinhas a mais, enfim. Se inscrevam se vocês gostaram. E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.